Existe um homem que se tornou uma lenda, aplicando uma estratégia extremamente simples, mas muito eficaz, focada no longo prazo e na obtenção de renda passiva por meio de dividendos. A nossa intenção aqui é avaliar como é essa estratégia e o que é melhor. Até o final desse vídeo você vai entender exatamente como usar isso na sua carteira. Olá, minhas caras e meus caros. Eu sou o Marcos e eu lhes entrego agora um mapa dos dividendos. O foco desse canal é trazer conteúdo descomplicado para que todos possam ter a oportunidade de mudar suas vidas por meio dos investimentos. Hoje nós vamos falar de um homem que se tornou uma referência em investimentos no Brasil. Esse senhorzinho extremamente simpático que vocês já devem conhecer, Luiz Barsi, é simplesmente o maior investidor pessoa física do Brasil. Luiz Barsi se tornou um investidor extremamente reconhecido por sua estratégia voltada para a compra exclusivamente de ações. Como é que a gente pode utilizar isso a nosso favor? Afinal de contas, o que são ações? Como elas podem nos beneficiar? Se você é novo no mundo dos investimentos ou ainda tem alguma dúvida de como nós podemos nos beneficiar desse tipo de estratégia, eu vou começar explicando para vocês o que são ações. Ações são parte do capital de uma empresa que podem ser compradas ou vendidas por investidores. Nesse caso, os investidores somos nós. A ideia aqui é utilizar esse tipo de papel para que nós possamos nos tornar acionistas de uma empresa. Como o Barsi costuma dizer, a ideia é que nós sejamos um pequeno dono de uma grande empresa. Mas por que as ações são assim tão importantes para que elas façam parte da nossa carteira? A ideia é que as ações têm um potencial multiplicador do nosso patrimônio muito grande com o passar do tempo. Então, comprando ações de boas empresas, nós podemos aumentar o nosso patrimônio inúmeras vezes. Mas, Marcos, o que eu mais vejo são pessoas na internet falando sobre fundos imobiliários. Por que eu deveria pensar em ações? Quando a gente pensa em fundos imobiliários, nós estamos pensando em uma carteira previdenciária, quando nós iremos receber renda passiva de forma frequente. Quando compramos ações de boas empresas, nós não estamos esperando apenas os dividendos. Nós estamos contando com a valorização dessas ações, com o crescimento potencial que essas empresas têm ao longo do tempo. Tá, Marcos, mas onde entra a estratégia do Barsi nessa história toda? O pensamento dele se baseia no fato de que empresas de setores essenciais para a sociedade têm uma chance muito pequena de irem à falência. Ou seja, o nosso foco é buscar ações de empresas de setores necessários para a nossa sociedade. Para facilitar a memorização do que realmente é importante, ele com a filha dele criaram um acrônimo. Nossa, Marcos, mas o que é um acrônimo? É basicamente uma palavra formada pelas iniciais de outras palavras. O acrônimo em questão aqui é a palavra BEST, formado pelos principais setores segundo a visão deles, que são os bancos, energia, seguridade, saneamento e telecomunicações. Esses setores são considerados perenes, justamente porque existe uma demanda essencial da população. Nós não vamos conseguir ficar sem esses setores, exceto se acontecer um Armagedon, mas isso não vem ao caso. Existe uma maior estabilidade para carteiras de investimentos com esses ativos, porque eles também distribuem dividendos constantes. Já que nós estamos falando sobre a estratégia, vamos falar um pouquinho sobre as motivações de cada um desses setores e eu vou trazer alguns exemplos. Começando pelos bancos, afinal de contas, por que bancos? É um pouco lógico. Eles pegam dinheiro de quem tem e emprestam para quem não tem a juros altíssimos. Extremamente lucrativo, não é não? O potencial de rentabilidade das instituições bancárias é enorme. Sem falar que com o comércio digital hoje em dia, não dá para pensar em transações financeiras sem pensar em uma instituição como essas. Alguns dos exemplos mais conhecidos que a gente tem na internet são o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco e o Santander. Passando agora para o setor energético, independente se a empresa faz parte daquelas empresas geradoras, transmissoras ou distribuidoras de energia,
Esse setor é extremamente importante, pois é um setor de prestação de serviços. A demanda é extremamente alta, é contínua, afinal de contas, tudo que a gente faz na sociedade demanda energia elétrica. E existe um detalhe muito importante: existe uma previsibilidade de receita. Afinal de contas, enquanto as pessoas estiverem usando energia elétrica, haverá cobranças. E além disso, os contratos eles são ajustados anualmente. Afinal de contas, com o preço subindo, né, ou se alterando, as empresas elas acabam repassando isso para o consumidor. E isso tem um retorno para o acionista de empresas nesse setor. Alguns exemplos são a Taesa, que é uma queridinha do Luiz Barsi, a Eletrobras, a CPFL, a CEMIG e a Copel. O próximo setor é o setor de seguridade. O setor de seguridade é extremamente bem visto no Brasil, afinal de contas, tem uma demanda consistente e crescente, porque as pessoas têm se preocupado cada vez mais com os seus bens, independente de qual seja, se é o seu carro, é o seu imóvel, nós temos questões com seguros de vida, e algumas dessas empresas trabalham até com demandas bem específicas, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que tem a questão da seguridade no setor agrícola e agrário, e a Caixa Seguridade, que são os nossos exemplos aqui. Próximo setor, saneamento. Ninguém vai deixar de usar o seu banheirinho, né? Então, água encanada, tratamento de resíduos, isso não está relacionado só com qualidade de vida e a saúde do ser humano, mas também por questões ambientais. Então é uma demanda que vai ser constante sempre. A gente tem alguns exemplos como a Sabesp, a Copasa e a Sanepar. E por último, mas não menos importante, o setor de telecomunicações. Demanda crescente, as tecnologias estão aí se desenvolvendo aceleradamente, afinal de contas as pessoas não param de consumir conteúdos, a maior parte da comunicação nesse setor auxilia também a difusão de conhecimento, então é um setor extremamente importante. Nós temos aí alguns exemplos, né? Telefônica, Vivo e a TIM. Tá, Marcos, é muito interessante saber quais são as empresas e o que elas fazem, mas como é que eu me beneficio disso? Além de entender a fundo quais são as empresas onde a gente pretende colocar o nosso dinheiro, é muito importante usar um cálculo que o próprio Barsi usa para tirar vantagem de algumas oportunidades que o mercado pode nos oferecer, que é o preço justo ou preço teto. Para facilitar o nosso entendimento, eu já deixei uma planilha com os valores de referência, os preços teto, dos exemplos que eu utilizei até agora. Eu tenho aqui o preço justo a 6%, 7%, 8% e 9%. Mas, Marcos, o que significa essas porcentagens? O Décio Bazin, no livro Faça Fortuna com Ações, ele cita que 6% é o valor da rentabilidade da renda fixa média mundial. É o valor que ele adota como o ideal da renda fixa. Então, se para a renda fixa nós estamos recebendo 6% de rentabilidade, não seria justo, não seria ideal a gente receber menos das nossas empresas. Portanto, ele utiliza o valor dos dividendos passados para calcular aquilo que seria o valor atual da ação ideal para a gente receber esses dividendos no futuro. Certo, Marcos, o Décio quer ganhar no mínimo 6% de dividendos. E se eu quiser ganhar mais? É por isso que aqui nós estamos calculando os valores de preço teto baseados em porcentagens maiores. Significa que nesse caso aqui, se eu tiver este valor como o valor máximo que eu estou disposto a pagar, eu posso ganhar mais dividendos da minha empresa. Então, o que eu faço com esses valores? Eu vou comparar o valor atual da cota e definir o valor que eu estou disposto a receber de dividendos, certo? Então, se eu definir aqui, por exemplo, para o Bradesco, certo? Que eu quero receber desse banco 9% de dividendo, eu estou definindo que eu só vou comprar essas ações do Banco Bradesco caso o valor da ação esteja menor do que R$ 11,96.
certo? Mesma coisa para o Banco do Brasil. O valor aqui atual da cota, isso é dia 22/2/2025, o valor atual está em R$ 28,02. Se eu quisesse 9% de dividendos do Banco do Brasil, eu já não conseguiria mais comprar esta ação. Ela já não estaria mais no meu foco de compra. Por quê? Porque passou do valor que eu desejo, que eu estabeleci como o valor máximo que eu estou disposto a pagar. Só que, ainda assim, se eu estiver disposto a aceitar 8% de dividendos do Banco do Brasil, eu ainda posso comprar até R$ 28,92. A ideia é justamente utilizar esse tipo de cálculo sempre que eu quiser estabelecer uma meta de dividendos para a minha carteira. E acredite, isso daqui já vai fazer você se diferenciar de 90% dos investidores, porque esse tipo de cálculo aqui aumenta a sua rentabilidade. E é justamente por isso que é tão importante na estratégia do Sbarsi. Se for do interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo explicando passo a passo como montar uma tabela como essa e calcular os preços teto para os objetivos que vocês tiverem. Por hoje é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.